Queiram sentar, irmãos. Primeiro, a paz do Senhor, né? Queria falar que é um privilégio estar aqui na frente. Um assustador privilégio, né? Mas é uma bênção poder ter essa oportunidade que a igreja está dando para os jovens, né? E eu fico até meio constrangido de estar aqui assim, sabe? Mesmo porque, depois de um fato como esse, a gente já podia até fechar nossa Bíblia e já ir para casa aqui. O culto já poderia acabar aqui tranquilamente, né, irmãos? Uma bênção dessa. Tem gente que fala ainda que Deus mudou, tem gente que fala que Deus não faz mais as mesmas coisas hoje em dia. E hoje a gente vê uma prova aqui do que é o nosso Deus, do que é o Deus de milagre, um Deus que opera, independente do que nós possamos pensar ou enxergar. E é interessante também que até a semana retrasada eu estava pensando em pregar aqui sobre o Espírito Santo e tal, sobre como se manter cheio. E sábado retrasado, Deus mudou, colocou no meu coração de pregar justamente sobre fé, né? Então eu vou estar pregando aqui, gostaria que vocês abrissem comigo a palavra em Hebreus 11. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 11, amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém, irmãos? Vou estar orando. Senhor, meu Deus, te agradeço, ó Pai, por essa noite, ó Pai. Te agradeço que o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai, para estarmos, ó Pai, cultuando a Ti, ó Deus. Como eu sempre digo, ó Pai, nós recebemos muito, ó Pai, nós podemos, ó Pai, estar daqui, ó, cheios, ó Pai, mas o culto, ó Pai, é para Ti, na verdade, ó Pai. O Senhor é o cultuado, o Senhor é aquele que é louvado, ó Pai. E eu te peço, ó Pai, que a pregação de hoje, ó Pai, seja bênção para meus irmãos, seja bênção para mim, ó Pai, mas que seja revertido, ó Pai, em glória para Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu quero que o Senhor me use, ó Pai, de acordo com a Tua misericórdia, Pai. O Senhor sabe como eu estou aqui, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, o meu nervosismo, ó Pai, o meu temor, ó Pai, de estar aqui, ó Deus. Mas eu quero atender as Tuas expectativas e não as minhas, ó Pai. Então, me usa, ó Pai, em nome de Jesus, com a Tua graça, ó Pai. Que eu fale, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que eu diga, e não o que as pessoas querem ouvir, ó Pai. Porque independente do que elas querem ouvir, o Senhor sabe o que elas precisam ouvir, ó Pai. Então eu te peço, ó Deus, usa-me aqui, ó Pai, de acordo com a Tua infinita misericórdia, ó Pai, para que Teu nome seja glorificado, ó Pai, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu peguei esse capítulo 11 de Hebreus aqui, porque tem uma série de exemplos aqui de fé, que eu gostaria de estar falando sobre Noé. Amém? Todo mundo já deve conhecer a história dele, mas eu vou estar relembrando alguns fatos aqui. Bom, Deus criou o mundo, tal, no princípio, tal, criou Deus, os céus e a terra, e a Bíblia fala que tudo que ele havia feito era bom. Ele olhava, viu até mesmo o homem, a mulher, quando ele criou as plantas, os animais, e a Bíblia fala que tudo aquilo tinha agradado a ele e ele gostou. Mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, as coisas começaram a piorar. Entrou a maldade, entrou a perversão, e as coisas começaram a piorar cada vez mais e foram decaindo e decaindo.
E o tempo foi passando. Veio Adão, veio Abel, veio a descendência dele, até que chegou na geração de Noé. E a geração de Noé, eu quero entender assim, que foi o ápice da maldade no mundo, sabe? A palavra de Deus fala lá em Gênesis 6:5, se não me engano, que a maldade era tanta que não havia uma coisa boa nos homens, sabe? Todos os planos, todos os desígnios no coração do homem era mal. Tudo era mal, nada glorificava o nome do Senhor, sabe? Estava todo mundo andando, fazendo o que queria, de acordo com a sua vontade e os seus prazeres. E Deus falou, né? Poxa, eu dei uma chance para eles. Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas ele quis usar uma chance, dar uma chance para o homem. E chegou numa situação em que não estava dando mais para aguentar. E Deus resolveu recomeçar isso. E para isso ele fez o dilúvio, né, como nós sabemos já, para repovoar a terra. Mas para repovoar, ele precisava achar um homem. E esse homem que ele encontrou, de acordo com as características que ele precisava, foi Noé. Né, a Bíblia fala lá em Gênesis, principalmente no capítulo 6 e 7 ali, que Noé foi achado justo, temente e um homem que andava com Deus. Então Deus confiou a ele a tarefa, que eu vou chegar ainda lá, de estar construindo a arca. Bom, Deus falou, Noé, eu vou acabar com o mundo, mas para isso eu quero salvar e você vai precisar, quero salvar o homem e reconstituir e tal, a humanidade. E para isso eu vou te usar para que você seja o pai dos outros que hão de nascer, né? E nisso ele falou para Noé assim, vou precisar que você faça uma arca, porque eu vou fazer chover muito, a chuva vai ser tanta que vai inundar toda a terra, e eu vou precisar que você coloque um par de animais, se não me engano são 7 pares de animais puros e dois pares de animais impuros, alguma coisa assim, não lembro. Mas colocar todos os animais que haviam dentro da arca. Então em Noé eu pego 3 coisas que eu acho muito interessantes, que me surpreendem muito. Em primeiro lugar, é como Noé, em meio a uma sociedade como aquela, conseguiu achar graça aos olhos de Deus. Como que ele conseguiu ser taxado assim como um justo e reto pelo próprio Deus. Porque hoje em dia a gente já sabe que já é difícil isso. É uma meta que nós temos, mas é complicado. Mas eu penso naquela época de Noé, em que não havia igreja, não havia pastor para ele se aconselhar, não havia irmãos em Cristo como nós aqui, que a gente pode chegar e chorar no ombro de um e dividir a nossa carga com o outro. Não havia culto, não havia Bíblia, não havia nem Bíblia. Sabendo isso aqui que nós temos hoje, muitas vezes não valorizamos aquilo, naquela época não havia ainda. E mesmo assim Noé conseguiu achar graça aos olhos de Deus. E isso é a primeira coisa que eu acho admirável nele. Segundo, é sobre o plano que Deus fez para ele, assim, né? O desafio que Deus fez para ele. Se não me engano não consta na Bíblia, mas eu estava estudando alguma coisa lá, eu vi que Noé tinha 480 anos, parece, quando Deus falou para ele sobre o dilúvio, que ia mandar o dilúvio e exterminar tal, o homem e os animais da terra. E ele falou isso, né? Primeiro, que ele queria que Noé deveria construir uma arca. Primeira pergunta que deve ter vindo na cabeça de Noé é: o que é uma arca? Porque, irmãos, na palavra aqui, eu pelo menos não achei aqui, mas se não me engano não fala onde era o lugar que Noé morava. Sabe, que vai falando das gerações, tal, descendeu não sei de quem, esse gerou não sei quem, até que chegou a ele, e ele estava num lugar. Vai falar onde ele estava depois do dilúvio, que é onde a arca foi parar lá no Monte Ararat, né? E eu estava estudando eu procurei na internet alguns estudos, e eu descobri que, segundo historiadores e arqueologistas aí, Noé morava a uma distância de cerca de 1.500 quilômetros do mar. Então você imagina, hoje em dia, a gente fala, eu vou descer para a praia ali, já vou subir rapidinho, no mesmo dia você vai para a praia e volta. Hoje em dia tem carro, tem toda a facilidade e tal. Mas naquela época, era só a pé, irmão. Não sei nem se tinha cavalo, não sei que animal que tinha naquela época, devia ter cavalo, né? Sei lá. E Noé, imagina, Deus chegou e falou para ele, eu quero que você construa um barco imenso. Eu esqueci de ver as medidas aqui, mas não me engano é 100 e poucos metros de comprimento a arca que tinha. Eu sei que era muito grande. E Deus falou, preciso construir um barco. Eu estava calculando aqui, irmãos, 1.600 quilômetros andando a pé,
se você andar por 10 horas seguidas por dia, você vai demorar 40 dias para chegar lá. Então, provavelmente, Noé não era, sabe, dos mais caiçaras que a gente conhece, sabe, irmão? Ele era realmente difícil ir para a praia, que ele não decidia de uma hora, hoje é sexta-feira, vamos para a praia, depois a gente volta. Então, eu imagino que Noé não conhecia direito o que é um barco, sabe? Talvez se houvesse algum rio ali, um barquinho, mas uma arca, ele não sabia muito bem o que era. Então essa era uma coisa que foi complicada, né, para ele. Como eu falei, o nosso tema vai ser fé, então eu vou chegar ainda num fechamento aqui, tá? E o terceiro item foi a forma com que Deus ia acabar com o mundo, né? Deus chegou e falou, eu vou fazer chover, vai ser um grande dilúvio e tal, que vai inundar tudo, até o mais alto monte, eu vou cobrir com as águas e vamos passar acho que 15 metros, não lembro, do mais alto monte. Então a coisa era muito alta, era muita água. Mas outro detalhe é que eu estava olhando, o primeiro relato de chuva da Bíblia é o do dilúvio. Não havia chuva, irmãos, não havia chuva até então. A Bíblia fala em Gênesis 2:6 que a chuva, né, que a forma de irrigar a terra era um vapor que subia da própria terra e caía sobre a erva, sobre a superfície da terra, alguma coisa assim, e acho que era como um orvalho, alguma coisa assim, sabe? E isso molhava ali e tal, regava os vegetais ali, sei lá, as matas, e eles geravam frutos e tal. E o primeiro relato de chuva é realmente esse. Então, porque se a gente for pensar, o que é a chuva? A chuva, na verdade, tem os mares e os rios e os lagos estão ali, a água foi em seu estado líquido, quando aquece muito a água evapora, sobe e formam as nuvens. E lá em cima, com o esfriamento da temperatura, a água se condensa e volta a ser líquido e cai gerando a chuva, né? Mas naquele tempo, antes do dilúvio, não havia muita essa variação de temperatura, sabe? Hoje está 20 graus, amanhã está 40 graus, depois está 10 graus. Era tudo uma temperatura meio que constante. Foi o dilúvio que gerou essas diferenças aí posteriores, né? Que depois foram se mudar, essas mudanças na atmosfera e tal. Então não havia chuva. Então, irmão, você imagina o problema que Noé não tinha na mão para com a sociedade dele. Né? Deus chega para ele e fala, quando ele estava com 480 anos, você vai construir um barco imenso, porque eu vou mandar chuva e vai colocar todos os animais, né? Todos os gêneros de animais da face da terra dentro. E ele realmente foi fiel, irmãos. Eu estava pensando assim, sabe, é um exemplo meio ridículo, mas se você for contextualizar isso, seria a mesma coisa que um beduíno no deserto, Deus chegar para ele e falar, eu quero que você construa um foguete, coloque todos os animais dentro, que eu vou fazer nevar sobre esse deserto. Sabe, é uma coisa estranha, mas foi exatamente isso que aconteceu com Noé. Ele não sabia o que era barco, não sabia o que era chuva, e imagina colocar todos os animais, deve ter dado um trabalho bom, né? Então, isso eu queria chegar nessa parte de fé. Ele foi até o fim com fé, até o final. E eu imagino as tirações de sarro que ele não tinha que passar, não tinha que aguentar por parte da sociedade, todo mundo caçoando dele. E é legal que mais pra frente no Novo Testamento fala que ele foi um pregador da justiça, mesmo com todo mundo tirando o sarro dele, caçoando, ele pregava a palavra para todo mundo ali, pregava a palavra que eu digo, falava sobre Deus ali, e pregava sobre os mandamentos dele, mas ninguém aceitou, na verdade, né? Só ele e a família dele subiram. Eu imagino também a esposa de Noé, o que ela não passava ali, né? O que é isso aí que teu marido tá vizinha, né? Sempre tem uma vizinha que é meio fofoqueira. Devia olhar, tinha uma hora que estava tudo beleza, o barquinho pequeno, mas a arca começou a crescer. Daí chegava uma vizinha, o que é isso aí que ele está fazendo? É um barco? Não é um barco, não. Você imagina então a tiração de sarro. E tudo isso acontecia para que Noé tivesse a fé dele abalada. Eu vou já adiantar um pouco. Quando o dilúvio veio, a Bíblia fala que Noé estava com 600 anos. Né? Então, da promessa até a concretização dela, passaram-se 120 anos. Então você imagina o que Noé não teve que aguentar. Então a fé dele, eu separei uns tópicos aqui. Primeiro, que a fé dele deve ter sido abalada muitas vezes ao ver os obstáculos.
Primeiro, os homens caçoando dele. Devem ter chamado ele de louco, devem ter chamado ele de um monte de coisa, tirado um sarro dele. Depois, os homens colocavam dúvida no coração dele. Que vai chover nada, não vai nada, olha o solzão que tá. Depois, a própria natureza, sei lá, colocava um pouco de insegurança nele. Que ele olhava para o sol, estava lá o solzão brilhando, a grama verde, tudo tranquilo. E ele pensando, poxa, será que vai chover mesmo um dilúvio aqui nessa terra? E o problema do tempo também. Se passaram 120 anos. Ou seja, quando ele tinha 119 anos, quando passaram 119 anos depois da promessa, ele não tinha visto absolutamente nada ainda. Mas ele se manteve ali e creu na palavra de Deus. E é nesse ponto que eu queria chegar sobre fé. Eu fui lá no dicionário. Fé pode ser, na verdade tinham inúmeras definições lá. Mas eu me apeguei mais à convicção de algo ou alguma coisa assim, e a confiança na palavra de alguém. E essa fé, irmãos, eu tirei a fé, assim, eu não sei se é muito correto, mas eu diferenciei ela assim, eu distingui em dois tipos de fé. A fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural, no caso, seria a fé do tipo convicção de algo. Essa fé todo mundo tem, sabe? Quando você sabe de alguma coisa, quando você vê alguma coisa, quando você ouve, você crê. Por exemplo, você tem fé porque que está sentado nesse banco e o banco não vai cair. Por quê? Porque você está vendo que o banco é firme, tem as pernas aí do banco e tal, tá bem firme. Então isso é um tipo de fé que você crê porque você está vendo. Agora, a fé sobrenatural é a fé daquilo que não se vê, daquilo que não se tem pistas, daquilo que o seu sentido não detecta. E é essa fé que é a fé que é mais difícil de ser vivida na verdade, né? Porque Deus criou o homem, Ele criou o homem com sentidos, né? Os 5 sentidos. Existem o 6º, o 7º, estava falando que o equilíbrio é um sentido. Mas os 5 primeiros sentidos são o quê? Visão, audição, tato, olfato e paladar. E Deus fez isso para que o homem se relacionasse com o mundo de forma mais concreta, sabe? Com o mundo físico até, de forma mais concreta. Mas Deus não se limita a isso. Deus é o Deus impossível, amém? Ele é Deus impossível, então Ele não se limita a formas, a sentidos, aquilo que Ele ouve, aquilo que Ele vê. E Ele queria que os filhos dEle também vivessem dessa forma, sem essa dependência sensitiva, sabe? Sem isso de, não, eu quero ver para crer, sabe? Então o que Ele fez? Ele inventou esse negocinho chamado fé, que é o que nós temos em nosso coração. Agora, na verdade o que Deus me falou vem agora, né? O que Deus tinha conversado comigo foi no sábado retrasado. Eu estava na sala orando lá e começou a vir na minha cabeça algumas coisas sobre fé. E ele estava falando, sabe, filho, eu criei o homem com sentidos. Criei o homem com a visão, com o olfato, com o tato, o paladar e tal. Mas eu também deixei com ele a fé. O mundo que eu digo é o homem natural, ou o homem carnal, ele procura viver primeiro os sentidos. Se ele não vê, se ele não sente, se ele não toca, depois ele resolve crer. Mas Deus me desafiou a isso no sábado retrasado. Ele falou, o que eu quero desafiar vocês e a minha igreja é não a viver simplesmente crendo, mas a colocar a fé, que digamos, esteja em 6º lugar, acima dos 5 primeiros. Ou seja, você tem que colocar a fé acima da sua visão, acima da sua audição, acima do seu tato, do seu olfato, do seu paladar. Você tem que viver primeiramente crendo. Irmãos, isso é tão profundo e tão importante para o crente, que Deus repetiu 4 vezes na palavra de Deus no mesmo versículo. O justo viverá pela fé. Sabe, se não me engano é Abacuque, Gálatas, Romanos, acho, e Hebreus. 4 vezes esse mesmo versículo. E realmente ele falou muitas vezes porque é para enfatizar, sabe? Nós não podemos viver pelos nossos sentidos. Se Noé tivesse vivido naquela época pelos sentidos dele, provavelmente no primeiro ano ele já teria desistido de formar a arca, de montar a arca. E ele não seria salvo, a família dele não seria salva. Hoje nós não seríamos descendentes deles, porque eles repovoaram o mundo, né? E ele realmente não se baseou nos sentidos dele, mas sim na fé. E esse é o desafio que Deus tem para nós. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Eu estava vendo o dicionário lá. Justo é uma palavra grega, né, que é dikaio, se pronuncia.
é uma palavra que tem por definição, que pode significar realmente justo, inocente, livre de condenação e reto. E quando Jesus morreu por nós, irmãos, Ele realmente nos justificou e nos inocentou, amém? A Bíblia fala mesmo em Romanos, não me engano, que Ele nos elegeu, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Então nós somos justos, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele nos justificou. A mesma coisa, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Nós somos justos, porque somos justificados por Ele. Então, como justos que somos, precisamos viver pela fé. E isso, irmãos, é meio que uma ordem de Deus, sabe? Se você quer ser realmente uma pessoa de acordo com a minha palavra, viva pela fé. Não escolha, hoje eu vou viver, hoje eu estou achando meio estranho, sabe? Essa coisa que Deus colocou no meu coração. Muita gente está falando o contrário. Eu acho que não é de Deus isso, então eu vou desistir. Na verdade, Deus quer que a gente viva pela fé em todo o tempo. Amém? Bom, eu separei aqui algumas coisas, né? Bom, viver pela fé, uma coisa que eu separei aqui. Por que Deus às vezes demora tanto para fazer aquilo que Ele promete? Primeiro que em Hebreus 10:38, se não me engano, está escrito que mesmo depois de você ter ouvido a promessa, mesmo você fazendo a vontade de Deus, é preciso ter muita paciência antes de alcançar a promessa. Sabe, mesmo que Deus prometa e você faça tudo certinho, é preciso paciência, porque é no tempo dele. E muitas vezes eu creio que Deus demora para atender assim, para concretizar aquilo que ele prometeu, para, como o Daniel estava me falando, para esticar a nossa fé. Ele quer aumentar a nossa fé. Por isso que Ele não dá tudo na hora. Sabe? Senão a gente ia ser muito mimado, tal, não ia ter perseverança, não ia ter persistência, não ia ter fé. Então, muitas vezes demora exatamente por isso, que Deus quer aumentar a nossa fé. E fé, a gente percebe pela palavra que é uma coisa muito importante. Jesus, por exemplo, Ele era o exemplo de fé, né? E Ele sempre, é legal também, Ele sempre elogiava muito a fé. Antes de cada milagre que Ele fazia ali, Ele sempre, você pode reparar nos milagres, Ele sempre falava, vai, a tua fé te salvou. Nem mesmo em Israel eu vi tanta fé, como o Renatão falou aqui no sábado, né? O cara tinha tanta fé que ele até surpreendeu Deus. Sabe, ele falou, não precisa ir lá na minha casa, fala uma palavra daqui que meu servo vai ser curado. E Jesus falou, nossa, mas nem mesmo em Israel eu achei tanta fé assim. Então fé é uma coisa que impressiona a Deus. E Jesus sabia desse princípio, Ele sabia que a fé é aquilo que move os céus. Por isso que Ele sempre falava isso. E aqui em Hebreus nós temos muitos... Depois seria até interessante, se vocês quiserem em casa, dar uma lida no capítulo 11 e até no 10 um pouco também, inteiro, porque tem vários exemplos aqui que são edificantes para nós, sabe? Tem o exemplo aqui de Abel, tal, de Abraão. Tem o exemplo de Sara também, que ele fala aqui, né? Sara era uma mulher que... Irmãos, eu estou falando isso daqui, esse monte de exemplo, mas tenta colocar isso para a tua vida, tá, irmãos? De acordo com o problema deles, tenta colocar de acordo com o seu problema aqui e comparar a fé deles e a fé que nós devemos ter hoje em dia, porque eles foram colocados aqui, porque eles são, como disse, os heróis da fé do Velho Testamento. E Sara, por exemplo, casada com Abraão e tal, quando Sara tinha 65 anos e Abraão tinha 75, Deus chegou e falou, eu vou multiplicar aí, vou multiplicar não, eles não tinham filhos ainda, eu vou fazer você gerar um filho, e mesmo nessa idade você vai conceber e vai ter um filho, e vai ser uma bênção, e muitos virão através de você, Sara. E na hora ela riu, né? A coisa mais lógica para um homem carnal seria isso, né? Dar risada mesmo, porque uma pessoa com 65 anos, Abraão tinha 75 anos. Não sei quem conhece o irmão Maurílio, que já faleceu, mas eu acho que 75 anos era a idade dele praticamente. É muito, muito velho. E Deus realmente chegou muito idoso, assim, muito avançado. E agora eu esqueci quem ia falar. Sim, Sara. E Sara já estava com 65 anos. E ela realmente creu naquilo que Deus tinha falado para ela. E o caso dela não foi 120 anos, mas foram 25 anos. Ou seja, Abraão tinha 75 anos. Dali a 25 anos ele já estava com 100 aninhos, irmãos.
E Deus continuava falando, eu vou te dar um filho com Sara. Sara já estava com 90 anos. Então você vê o que é a fé sobrenatural. Porque aqui em Hebreus, no versículo 11 que eu li, fala que a Sara recebeu a virtude de conceber, porque ela teve por fiel aquele que tinha prometido para ela que ela iria conceber. Então, esse é um exemplo de fé sobrenatural. Se ela parasse para analisar a idade dela, o que as vizinhas dela falavam para ela, e essas coisas assim que o homem coloca, que nós muitas vezes colocamos no nosso coração, ela não ia alcançar a promessa. Mas ela creu naquele que tinha prometido. E isso foi o que garantiu a vitória dela, né? A fé que ela tinha em Deus. E é legal também, eu estava pensando, muitas vezes Deus promete uma coisa e a gente não alcançou ainda. Eu creio que muitas pessoas aqui têm promessa de Deus. Inclusive, se não tem, você pode procurar uma na palavra aqui, porque qualquer problema, praticamente todos os problemas que você tiver, tem uma promessa de Deus para a tua vida aqui na palavra. E eu acho legal que Sara, ela muitas vezes ela devia se abalar assim, mas ela profetizava aquilo que Deus tinha prometido. Por quê? Porque muitas vezes Deus promete alguma coisa e a gente fala, não chega. Você tem fé? Tem, mas não chega nunca esse negócio, tá passando anos e não passa. Mas Deus deu uma estratégia para ela aqui e para ele. Deus mudou o nome de Abraão e colocou o nome dele de Abrão para Abraão. Abraão quer dizer pai de multidões. E Sara quer dizer princesa ou mãe de nações. Então, toda vez que Sara, com 90 anos, sem filho nenhum, chamava Abraão, na verdade ela está falando, ô pai de multidões, vem aqui lavar a louça, por favor. E ele respondia, já vou, mãe de nações. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam profetizando a bênção deles ali. Sabe, não tinha nada. Não tinha filho, não tinha filha, mas chamava de pai de multidões. Os vizinhos, novamente, os vizinhos abençoados, deviam tirar um sarro, né? Pai de multidões aonde? O cara não tem nada, a mulher é estéril. Por que pai de multidões? Porque eu creio que Deus prometeu e Ele vai cumprir. E Deus tem uma promessa na vida de cada um. Então, o que eu tinha para falar realmente é isso. Tudo que eu falei aqui se resume nisso, irmãos. Eu dei até um tema aqui, só que eu achei que ia meio que chocar o pessoal. A verdade, o tema é uma vida sem sentido. Não que a tua vida não tenha sentido, mas que você não pode priorizar e se guiar pelos seus sentidos, mas sim pela sua fé. Amém? Não se deixe levar pelo que você está passando, não se deixe levar pelo seu problema. Não, mas nada acontece. Meu marido, eu estou orando há anos. Não tem problema, irmão. Como Deus, muitas vezes as pessoas podem dar risada, mas quando deram risada para uma promessa de Deus, Deus falou, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não há nada, irmãos. Então, não importa o tamanho do seu problema. Viva pela fé. Não importa se já passou 25 anos que você está orando pelo seu marido, pelo seu filho que está drogado. Sabe, irmãos, tem um menino aqui, não está aqui na igreja. Ele andava comigo quando era criança e tal, e vivia, a gente tinha acampamento, era uma bênção. Hoje ele está desviado e está usando droga e está traficando, sabe? E anda armado até, inclusive. E eu, muitas vezes, eu me peguei pensando, nossa Deus, aquele ali não tem mais jeito, já era. E o que eu fiz aí? Eu estou andando pelos meus sentidos. Se você for analisar Paulo, todo mundo falava, isso aí é sem chance, isso aí não tem como não. Mas Deus fez um milagre. Porque Deus, Ele não depende dos sentidos, do que as pessoas pensam. Ele depende apenas do querer dele e da vontade dele. O que Ele quer, Ele faz. Se é difícil, se não é, Ele faz e ponto. Amém, irmãos? Então você tem muitas promessas. Eu até separei algumas promessas aqui que eu vou dar uma lida depois, para a gente tomar posse. Tá? Mas o que eu queria falar é isso. Não dependa dos seus sentidos, irmãos. Se você está passando por um problema, é que normalmente a gente fala isso de problemas de pessoa desviada. Mas tem o problema do desemprego, o problema de uma doença, um câncer. O que é um câncer? A gente, para nós, a gente diferencia muitas coisas, sabe? A irmã está com uma dor de cabeça, mas o outro está com câncer. Sabe, para Deus é a mesma coisa. Câncer, dor de cabeça, uma unha encravada, uma AIDS. É tudo o mesmo nível para Ele, é tudo fácil. Porque Ele não se limita de acordo com a nossa dificuldade, o que a gente pensa que é difícil. Então, o desafio que Deus colocou no meu coração e passou para vocês colocarem também, é realmente transpor os seus sentidos com a sua fé. Quando você estiver pensando numa promessa, quando você estiver pensando numa coisa que você acha que é difícil,
você vai reparar que você acha que é difícil por causa da lógica, por causa do que você vê, por causa do que você ouve. Mas se você anular os seus sentidos e viver realmente pela fé, tudo vai mudar e Deus vai transformar esse problema, esse caos em beleza, como disse um irmão aqui no ano passado. E Deus nos desafia a isso, a colocar a fé em primeiro lugar e para que você espiritualize os seus sentidos. Sabe, irmãos, espiritualizar é você fechar o olho e ver a tua bênção. É você fechar o teu ouvido e ouvir a tua bênção, aquilo que você tanto espera. Então, irmãos, faça isso. Não viva pelos seus sentidos físicos apenas, mas viva pelo espiritual. Porque nós somos homens e mulheres espirituais e devemos viver como tais, como homens espirituais. Então, vamos realmente tentar espiritualizar. Quando o seu olho vê alguma coisa, você fala, não, isso aí não tem jeito. Espiritualiza a tua visão e fala, não, eu vejo que tem jeito, porque Deus é Deus. Sabe? Ontem eu estava tomando banho e estava orando até, e eu estava pensando assim, poxa, mas fé, eu estava pensando numa frase muito interessante que o pastor Davi sempre fala. Fé é crer que Deus não mente. Amém? Então, se Deus promete uma coisa na tua palavra e você não crê, você está achando que Deus é mentiroso, irmãos. Eu vou estar achando que Deus é mentiroso. Isso a gente não pode acontecer. E Deus foi um pouco mais além. Eu estava pensando, nossa, fé é crer que Deus não mente. E Deus falou para mim, filho, fé é crer que eu sou Deus. Amém, irmãos? Fé, o que é fé? É crer que Ele, o nosso Pai, o nosso amigo, aquele que chama não mais de servo, mas de amigo, Ele é Deus. Se você sabe isso, você vai viver pela fé tranquilamente, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas. A palavra de Deus fala lá, em Hebreus 11:6 também, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como a gente agradar a Deus se a gente viver sem fé. E fala também no mesmo versículo, a parte B dele, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e é impossível agradar a Deus se você não crê que Ele vai te recompensar porque você está buscando Ele. Então, se você está pensando, não, Deus vai me recompensar porque eu estou buscando Ele, não pensa que você está se achando alguma coisa, não, quem sou eu para querer alguma coisa. Deus vai te recompensar porque Ele falou que vai recompensar. E Ele quer que você creia que por você estar aqui na casa dEle hoje, Ele vai te recompensar. Ele quer que você creia que quando você estiver orando na sua casa, Deus vai te recompensar. Ele quer que você creia que quando estiver tudo difícil, você estiver louvando, Ele vai te recompensar. Ele pede para você crer, porque Ele gosta de ser agradado, e isso agrada o coração dEle. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que eu tinha para falar. Eu separei aqui alguns versículos e algumas frases que eu achei interessante. Primeiro, essa daqui, se não me engano, foi o pastor Paulo que falou há algum tempo. Se você é capaz de fazer a tua parte crendo, não ouse duvidar de que Deus é incapaz de fazer a parte dele. Às vezes a gente pensa, não, eu vou fazer a minha parte, só que será que Deus vai fazer a dele? Irmão, se você está fazendo a tua, Ele é muito mais idôneo, muito mais capaz para fazer a parte dele, amém? Fé é crer que Deus não mente. Fé é crer que Deus é Deus. Fé é crer no impossível. Deus se diverte com aquilo que é impossível, irmãos. Para nós é difícil, para nós não tem como, mas Ele se diverte. Por quê? Porque Ele sabe que o impossível a gente não tem como fazer. E o que Ele mais gosta é quando a gente coloca nas mãos dEle, irmão. Então pensa assim, se o meu caso é difícil, Deus está se alegrando, porque Ele vai poder dar um jeito aí de uma forma que vai glorificar somente o nome dEle. Amém? Isso que eu achei legal também. A fé não tem olho. Por quê? Porque a fé não é cega, mas ela não tem olho também. Ela não fica olhando o que acontece, não olha as evidências e tal. Ela apenas crê no que não se vê, mas ela visualiza aquilo que não existe ainda, como diz lá em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam, tá? Apaixone-se pelo impossível, irmão. Goste de coisas impossíveis para você, porque Deus vai se alegrar com a sua vida por causa disso. Porque sempre que você enfrentar uma coisa difícil, sempre que você tiver uma situação que você fala, puxa, só Deus vai falar, é isso aí, filho, só eu mesmo. Então coloca na minha mão que você vai ver se eu não dou um trato. Deus vai operar. Então, apaixone-se pelo impossível. Probleminha, Deus gosta de solucionar, mas o que Ele gosta é problemão, irmãos. Quanto mais difícil, mais prazer Ele vai ter em te ajudar. Porque depois você vai vir aqui testemunhar, irmãos, eu orei por 30 anos pelo meu marido, e ele bebia, fumava, era drogado, mas hoje ele está ali no banco lendo a palavra e vai pregar domingo que vem. Irmãos, isso é bênção, isso é fé.
E isso é impossível, e é isso que Deus gosta de agir. É nisso que Deus gosta de fazer. Essa aqui é do João, pastor João. Quanto maior a luta, maior a vitória. Essa é uma frase que eu amo, irmãos. Quanto maior a luta, realmente maior vai ser a sua vitória. Maior talvez seja o seu sofrimento, maior seja o seu esforço, maior seja a tua morte e renúncia. Mas a tua vitória vai ser muito maior que uma luta pequena. Amém? A fé põe a palavra de Deus acima de todas as circunstâncias. Acima de tudo que você vê, que você ouve, que você tateia, que você, sei lá, que você cheira. Não sei se dá para usar algum exemplo com isso. Mas a fé coloca a palavra de Deus acima de toda circunstância. Tem uma que eu gosto também que fala: a fé é como uma pipa. Quanto mais forte e mais contrário for o vento, mais alto ela vai subir. Então, quanto mais difícil, mais humanamente ou aparentemente difícil for a sua luta, meu amigo, a tua fé vai voar que nem um papagaio lá em cima. E aí Deus vai recompensar, porque Ele ama a fé, Ele ama ver um filho cheio de fé. Amém? Tem uma outra frase também que eu acho muito interessante, que fez muita diferença na minha vida, irmãos, não se baseie naquilo que deu errado, se baseie no que a palavra diz. Amém? Que muitas vezes você vai chegar, você está orando pelo teu marido, vai chegar uma vizinha: ah não, mas eu orei pelo meu marido a vida inteira, ele morreu e foi para o inferno. Acontece, irmão, muito. O que mais tem é gente dando agulhada, como o pastor Davi fala: você sai do culto cheio, chega alguém, dá uma agulhada ali, você já murcha. Você está lá cheio de fé, chega alguém que fala isso, não se baseie. Se deu errado para ela, o problema é dela. Isso é com ela e Deus. Agora você vai crer no que a palavra diz, não no que dá errado, amém? Vamos ver. Outra palavra que você pode tomar posse. Agora já isso aqui são frases de homens, creio que inspirados por Deus. Agora já é o próprio Deus falando. Você e a sua casa servirá a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A oração da fé salvará o doente. A oração de um justo, ou seja, de você e vocês todos, pode muito em seus efeitos. Estes sinais seguirão aos que crerem. Alguém crê aqui em Deus? Alguém crê em Jesus? Aleluia, então, somos a noiva de Cristo. Estes sinais seguirão a vocês. Vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, e o que precisar, Deus vai dar um jeito por você, irmãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém duvida? Alguém discute? Então, amém, fechou. Tudo coopera para o seu bem, amém, irmãos? Se creres, verás a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Essa aqui é importantíssima, irmãos. Para agradar a Deus é necessário crer que Ele recompensa os que o buscam. Tá acabando os amém já aí, irmão. Vamos lá. Desde a antiguidade, nunca se ouviu um Deus que trabalhe por você, irmão. Nunca se ouviu. Baal trabalhava por alguém que esperava por ele? Não, eu também acho que não. Na verdade, tenho certeza absoluta que não, porque só o nosso Deus trabalha por nós. E Ele trabalha por todos aqueles que nele esperam. Se tem um mendigo lá na rua que está esperando em Deus, e a gente não sabe, Deus vai trabalhar por ele. Deus é fiel, irmãos. A esperança que se vê não é esperança. Esse versículo eu acho legal também, Romanos. Irmão, se você está vendo uma coisa muito difícil, você não vê nada, não vê solução, isso sim é esperança. Agora, se você já está vendo um monte de sinal, aí já não é esperança, porque você já tem evidências de que aquilo vai acontecer. Mas a esperança, aquilo que você não vê, isso sim é esperança. É escrito na palavra, irmãos, Romanos 8, eu acho. A esperança que não se vê. Então, se você está orando pelo seu marido, poxa, mas nada acontece. Está orando pelo seu pai, mas nada acontece. Eu oro há anos e nada. Eu oro e nem um sinalzinho, nada. Não está vendo nada. Glória a Deus, isso sim é esperança. E a sua esperança tem que ser colocada nas mãos de Deus, amém? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Andamos por fé e não por vista. O que não provém da fé é pecado. Se você não tem fé, você não vai agradar a Deus, irmãos. Se eu não tiver fé, eu me incluo em tudo isso também, irmãos. Quem duvida, essa aqui também é forte. No trecho aqui, Tiago está falando sobre sabedoria, mas eu creio que podemos generalizar isso daqui. Quem duvida do recebimento daquilo que pede, tipo, se eu peço uma coisa para Deus, ou se Deus me promete alguma coisa, mas eu duvido,
A Bíblia fala que eu sou como as ondas do mar. Eu vou de um lado, vai para o outro, vai andando e nunca recebe nada. E a Bíblia fala que aquele que duvida nunca recebe nada, porque Deus não vai dar nada para aquele que duvida. Então creia, irmão. Isso daqui é a palavra que está falando também. Você pode conferir depois em Tiago. Vamos ver. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. O mundo vive pelos sentidos, mas nós vivemos pela fé. E assim nós temos a certeza e a convicção plena que nós venceremos toda a luta, toda a batalha em que nós passarmos, que nós enfrentarmos, amém? Não fique inquieto com coisa alguma. Apresente seu pedido diante de Deus e a paz dele te encherá. Lance toda a ansiedade sobre o Senhor e Ele cuidará de você. Se você cumprir os meus mandamentos, as minhas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Não é você que vai ficar correndo atrás de bênção, atrás de campanha, através de campanha de não sei o que vai fazer isso e aquilo. A bênção é que vai te seguir. Campanha é uma bênção, irmãos, mas busque a Deus primeiramente e a bênção vai te seguir. Seja você na igreja, seja você em casa, ela vai seguir. E a certeza que nós temos é que ela vai nos alcançar. Amém? Se você viver os meus caminhos, você vai ser bendito por onde for. Todo lugar em que você... irmãos, isso aqui são promessas que nós podemos tomar posse. Independente do problema que você está passando, tome posse disso aqui, porque é a palavra de Deus feita para nós, escrita para nós e falada diretamente a nós, amém? Se você... todo lugar em que você pisar a planta do seu pé, eu te darei. Seja no seu trabalho, seja onde for. Não, mas o meu trabalho, meu chefe é macumbeiro e não sei o quê. Não tem problema, irmão. Se você está lá, você vai ser como José, lá no Egito. O chefe dele não era cristão, mas tudo que ele tocava prosperava. A casa inteira prosperou. E ele chegou a ser o segundo no reino do Egito, porque ele fazia aquilo que agradava a Deus e tinha fé que ele ia herdar as promessas de Deus. Amém? Haveria algo difícil ao Senhor? Hã? Oi? Não, beleza. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você vive pela fé. Se você recuar, Deus não vai ter prazer com a tua vida. Se você ficar com dúvida, se você falar, não, vou desistir, está demorando demais, Deus não vai ter prazer na tua vida. Depois de ter feito a minha vontade, é preciso ter paciência para alcançar a minha promessa. Tudo que você pedir em meu nome, se for de acordo com a minha vontade, crendo, recebereis. E essa é legal. Seja o homem mentiroso... Eu vou parar por aqui, irmãos. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Isso é uma coisa que você pode tomar muita posse quando o médico fala acerca de uma doença. Não, que está câncer, é câncer. E câncer do pior que existe, sabe? Não, você está com AIDS, AIDS, isso aqui é problema hereditário, não tem como se livrar. Irmãos, o homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Deus falou que Ele cura. Deus falou que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Deus falou que a tua oração cura o enfermo e a tua oração pode muitos seus efeitos. Se o médico falar isso, se você quiser aceitar, aceita. Agora, se você quiser tomar posse da palavra, a cura já está garantida, amém? Independente de quanto tempo demore, ela virá. Porque fé é crer que Deus não mente, amém? Então essa é a palavra que eu queria dar, amém, irmãos? Vamos viver pela fé, não pelo sentido. Não olha pela razão, não olha pela sua lógica. Se você está pensando, não, isso não vai acontecer nunca, vai acontecer e passe a pensar que vai acontecer e passe a profetizar que vai acontecer. O exemplo do pastor João, por exemplo. Ele e a esposa dele não tinham filhos. E, não sei, ela era estéril ou não tinha... Tinha alguns problemas no corpo, assim, sei lá o que era. Tinha uns problemas e tudo dava a entender que ela não teria filhos. O que o pastor fez? Não, eu vou ter filho, vou profetizar desde já. Assim como Sara falava, pai de multidões, vem cá, fazer não sei o quê. O pastor também tomou posse da promessa dele. O que ele fazia? À noite, ele pegava um cobertor, enrolava, colocava uma toalhinha por cima, fingia que era um neném e ficava andando pela casa. Por quê? Ele é louco? Talvez sim. A Bíblia fala que nós somos loucos por amor a Cristo, né? É louco ou não é? Olha, então... O que ele fazia? Ele tomava posse da bênção que ele não via. O que é a fé? É a certeza das coisas que não se veem. Ele estava vendo o filho dele? Não estava. O que ele fez? Ele fez um filho ali com uma toalha, um cobertor. Beleza, esse aqui é meu filho. Muito prazer, esse aqui é sua mãe, meu filho. E começou e andou pela fé. Ele vivia pela fé. E vive pela fé. E assim também você deve viver. Amém, irmãos? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui.
Queria chamar um grupo de louvor que eu pedi para eles separarem uma música, que é a música Rompendo em Fé. Todos nós conhecemos, amém? Irmãos, antes deles começarem a cantar, eu queria que você fechasse seu olho agora. Pode abaixar a sua cabeça se você quiser. Agora eu queria espiritualizar nossos sentidos, amém? Primeiro eu quero que você feche os seus olhos e veja a sua bênção. Seu marido aqui na igreja, seu pai aqui na igreja, seu filho, um ex-drogado, seu casamento. Pensa na sua bênção, pensa naquilo que você vê e você pensa, não tem jeito não. Deus fala, sim, 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 tem jeito sim. Espiritualiza os seus olhos, irmão, espiritualiza a sua visão. Olha com os olhos da fé. Agora tampe seus ouvidos e ouça. Imagine seu chefe falando, meu amigo, você é o melhor funcionário e eu vou elevar o seu cargo aqui nessa empresa. Feche o seu ouvido e ouça a sua família inteira glorificando e louvando a Deus aqui nessa igreja. Espiritualize o seu ouvido, irmão. Abra suas mãos e sinta a sua bênção, sinta a sua parte financeira sendo suprida, a sua cura descendo do trono de Deus. Sinta isso, irmãos. Exercita a sua fé. Vamos colocar a fé em prática agora. Veja a sua doença se esvaindo, como fumaça. E a cura de Deus chegando. Abra sua boca, irmãos, e sinta o gosto da vitória já chegando. Amém, irmãos? Sinta com o seu nariz o cheiro da chuva chegando. O cheiro da chuva de bênção chegando sobre a sua vida e descendo. Irmãos, espiritualize os seus sentidos, amém? E viva pela fé, e agrade a Deus, amém? Amém. Cante com o coração isso, irmãos. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos por essa noite, ó Pai, em que o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, para aprendermos e absorvermos mais de Ti, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe o problema que cada um enfrenta, ó Pai. Seja problema financeiro, problema familiar, problema emocional, problema sentimental, problema físico. Seja o que for, o Senhor conhece, ó Pai. E nós colocamos agora, ó Pai, toda a nossa ansiedade nas Tuas mãos, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, cuida de nós, ó Pai. Deus, divirta-se, ó Pai, solucionando nossos problemas, ó Pai. Porque o Senhor tem prazer, ó Pai, em nos ajudar, ó Pai. Deus, quanto maior a nossa luta, maior será a nossa vitória, ó Pai. Eu creio nisso, ó Pai. E eu te peço, Deus, abençoa cada vida aqui, ó Pai. E que realmente, ó Pai, nós possamos viver uma vida sem sentidos. Uma vida não guiada pelo que vemos, mas uma vida, ó Pai, guiada pela fé. A mesma fé que vence o mundo, ó Pai. A mesma fé que era a força motriz, ó Pai, de Noé. A mesma fé, ó Pai, que era a força motriz de Abraão e Sara, ó Pai. Que ela seja a nossa força motriz, ó Pai. Que nós andemos por ela e não por vista, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Cuida de nós, cuida de nossas casas, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, te pedimos, agora que vamos voltar para nossas casas, ó Pai, que o Senhor esteja nos guardando, ó Pai, de todo mal, ó Pai. Nos livrando, ó Pai, do laço do passarinheiro, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa nossas vidas e haja em favor daqueles que te buscam, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.